Olá pessoal, então mais uma aula de introdução à resistência dos materiais e nós vamos falar na última aula, só recapitulando, nós fizemos mais um exercício, né, para deixar bem claro aqueles cálculos sobre momentos, forças, estruturas, né, estruturas estáticas e hoje nós vamos falar sobre treliças. As treliças, elas têm um formato atípico que usado para cálculos de estruturas como pontes, né? A gente vê essas torres aí de transmissão de energia. Também vocês veem que é o formato, né, a estrutura dessas torres. Essas torres elas são todas, né, treliçadas. Então também é um exemplo. E aí vocês vão ver no material de vocês vários exemplos. O interessante é que quando se faz um cálculo para uma estrutura desse tipo, então são feitas várias divisões considerando que uma força, né, as extremidades de um material, seja ele metálico, vamos dar um exemplo assim, ele pode ser tracionado, então você tem as forças nas extremidades de tração, ou então ele pode ser comprimido, as forças contrárias sobre o material, né? Sobre a barra, vamos dizer assim. Então, partimos desse princípio das forças em cada extremidade do material, em cada extremidade da barra. Tá? Já falamos um pouco a respeito disso e vão se unindo vários tipos de materiais formando triângulos, principalmente. Vocês vão ver lá nas fotos lá que eu deixei no material. E esses triângulos, então, o cálculo ele é feito através dos nós. Também já vimos esse conceito de nós, onde cada ponto nós identificamos todas as forças que entram e saem, e cada ponto, então, é possível nós calcularmos as forças que estão ao redor desse ponto. E justamente se você tem todos esses cálculos, todos esses resultados em mãos de cada ponto, você consegue determinar a resistência, né? A resistência total desse sistema treliçado. Ok? Então vamos a um exemplo. Vamos focar aqui esse exemplo onde eu tenho um sistema de treliça, os tipos de treliça. Esse exemplo de treliça é o mais simples. Tem alguns que são mais complexos, então eu poderia, a partir desse, criar mais barras de materiais aqui, né? Mais uma barra aqui, por exemplo, mais uma aqui, outra aqui, sempre formando triângulos. Então eu poderia ter uma sequência maior aí de triângulos e treliças, dependendo da necessidade. É o que a gente vai ver, as treliças aí em pontes, né? Passarelas, etc. Bom, essa é simples. Nós temos aqui os pontos de apoio, os conceitos eles são os mesmos, né? É uma continuidade. Então eu tenho um ponto de apoio aqui, o A, um ponto de apoio B. Então esse conceito de apoio, onde eu tenho um pino, então por conceito, quando eu tenho esse tipo de apoio, eu sempre vou ter uma força na vertical, estou chamando aqui de AY, uma força na horizontal, vou chamar de AX, e o outro ponto de apoio, nós temos aqui no ponto B, uma força na vertical, porque é um apoio móvel, como nós vemos aqui pela figura. Então eu tenho um apoio móvel, só uma força na vertical. Aqui eu tenho um ponto C que está unindo, né, formando essa treliça. O ângulo aqui, 45 graus, muitas das treliças, vamos ver que ele tem um ângulo de 45 graus, porque então podemos dizer que nós temos a forma de quadrado na continuidade aqui, né? Ou seja, essa medida é a mesma dessa, que é a mesma dessa, que é a mesma dessa. E nesse exemplo nós temos uma força para baixo, essa força é dada pelo exercício, uma força de 1000 newtons. E as distâncias que vocês já sabem, eu tenho uma altura aqui de 1 metro e 1 metro de A até F
e 1 metro de F até D. A primeira coisa que nós podemos fazer é calcular as forças e momentos conforme nós temos visto até aqui, conforme a gente tem feito até aqui. Então, olhando para isso daqui, naquele mesmo conceito que eu já passei para vocês, nós vamos pegar os pontos de apoio e vamos trasladar as forças, né, em momentos. Então, a somatória do momento em B e a somatória do momento em A. Uma outra situação que a gente pode ver aqui é que na horizontal, B eu só tenho essa força, BY, mas na horizontal, no sistema, né, estamos analisando de forma geral, tá? Que é o que a gente tem feito até agora. Então, de forma geral, eu tenho essa força AX, mas eu não tenho nenhuma outra força aqui, né, nessa barra. Eu vou ter, então, uma somatória de Fx. Quais são as forças que eu tenho em X? F foi dado só uma força na vertical. B eu só tenho uma força na vertical, para cima. Então, eu não tenho forças em X, eu só vou ter em A, devido ao tipo de apoio que eu tenho, que é um apoio pinado aqui, de pino. Então, essa força está sozinha no geral. Então, o AX, essa força AX, na somatória das forças em X, vai ser 0. Então, por aqui eu já vejo que o AX, a somatória de Fx, porque a somatória de Fx, porque todas as forças estão equilibradas nesse sistema. Então, a somatória de Fx é igual a 0. Então, AX, a única força que eu tenho em X, vai ser 0. Ok? O que mais podemos fazer aqui? Calcular o momento, então, vamos começar em B. Calcular o momento, ou melhor, vamos começar em A, né? Porque o A eu tenho as duas forças, eu vou então tomar como referência o A. Tomando como referência em A, o que nós podemos transladar para a área B, BY, eu tenho 2 metros, então eu vou estar trazendo BY vezes 2, BY vezes 2, né? Essa força eu trago para cá e essa força F também trago para cá. Então a somatória do momento em A tem que ser 0. A força BY vezes 2, menos, essa força é positiva, mais BY vezes 2, menos 1000, que é essa força dada para baixo. Né? Então BY vezes 2, menos 1000 vezes 1000 aqui, vezes 1, vai ser igual a 0. Então, PY vezes 2 é igual a 1000, PY é igual a 1000 dividido por 2, BY 500. Achei, então, a força de BY, que até então não sabia, 500. Ok? E também a somatória em B. Fizemos a somatória em A, ok? Trazendo B para cá. Agora eu vou fazer a somatória em B. Eu vou trazer, então, AY para lá. Eu tenho AY e eu tenho F. Praticamente a mesma coisa, 2 metros vezes AY para trazer para cá, menos a força de 1000 vai ser igual a 0. Então, AY é igual a 1000 dividido por 2, AY é igual a 500 também. Então, eu tenho a força de 500 BY, a força de 500 em AY. Então, pessoal, essa formação geral, se nós determinamos algumas forças, mas a treliça, o conceito de treliça é nós calcularmos cada nó. Então aqui eu tenho vários nós, A, B, C e D. Então nós vamos pegar nó por nó e verificar o que acontece com as forças. Aí então eu tenho esse exemplo aqui, esse croquis que vai me mostrar. Parece aqui meio confuso, eu vou explicar para vocês entenderem. Como eu disse, esse desenho vocês têm no material de vocês. Mas eu coloquei todas as forças, ó, a partir do que eu tenho aqui, ó, AY e AX, tá? Eu tenho então, aqui, olha, nós temos uma força. Eu tenho a barra aqui, então analisando o ponto isoladamente, eu tenho uma força aqui devido à barra. Eu tenho uma força aqui na horizontal também devido à barra.
Então, nesse ponto A, né, eu vou ter o AX, aí vou ter uma força aqui, né? Então, eu coloco aqui, toda ação de força eu tenho uma reação. Então, vamos analisar a barra agora, entre A e D. A barra entre A e D. Então, nós temos a barra no sentido AD, certo? AD, então eu tenho a força AD, ela está aqui, ó, força AD. Então, a barra, a força AD está para cá e a força DA. A força DA está para cá. E assim eu fiz com cada uma delas. Aqui, ó, DB, eu tenho uma força, né? D, eu tenho uma força DB para lá. Então aqui, pessoal, é D. Só dando uma acertada aqui. E algumas letras aqui. Então DB para lá, né? DB para lá e BD para cá. Assim fizemos aqui, fiz também aqui, ó, CB para cá. Analisando então, a parte do meio aqui é a viga, é a barra. E BC é para cá. Aqui no meio também tenho força CD para cá e DC para cá. E aqui também, entre A e C, AC, eu tenho para cá e CA aqui para baixo. Então, todas as forças possíveis, elas estão indicadas aqui, para a gente analisar realmente qual força que nós temos em cada ponto. E aí nós vamos saber toda a estrutura, o quanto que eu tenho de forças positivas e negativas para poder verificar o final, a força resultante final. O que nós fazemos com isso? O cálculo então de treliças, nós temos que pegar ponto a ponto, como eu falei. Então, ponto A, vamos pegar o ponto A? O que eu tenho no ponto A? AX, então eu coloquei o desenho somente do A, né? Esse é o desenho do A, ó. Eu tenho o AX, AY, a força subindo, eu tenho AC, força AC aqui, e eu tenho força AD, indo para lá, força AD. Muito bem. É importante também dizer que os sentidos das forças, nós fazemos uma proposta, uma hipótese do sentido das forças. Depois o sinal final, né, os resultados finais é que vão dar, se for positivo, a força está no sentido que você está calculando. Se for negativo, ela está ao contrário. Né? Cada um adota de uma forma, positivo e negativo. No caso, é mais interessante positivo, né? Nesse sentido, negativo nesse sentido, positivo na vertical para cima, negativo para baixo. Tá? Então, analisando esse ponto, o que nós vemos aqui? O que nós podemos fazer aqui? Primeira situação, alguns valores nós já temos, nós calculamos no geral lá. AX eu tenho. AX nós calculamos lá no início, que é 0. Repito aqui, AX, já tenho. AY, já tenho também, olha aqui, ó, 500. Já tenho também, já calculei no geral ali. Então, AY 500. Eu não tenho nesse caso FAC e eu não tenho FAD. Ok? Então, o FAD, essa força aqui, na horizontal, o FAD, é mais fácil de a gente determinar aqui. Por quê? Porque é só nós olharmos aqui, olha, se eu tenho AY, já uma força AY que vale 500, ok? Essa força vale 500. Eu tenho uma outra força, na verdade, contra essa força, no Y, que é 500 também. Então, se eu puxar para cá esse triângulo aqui, e eu sei que é 45 graus, né? 45 graus, que é a formação da treliça, 45 graus. Então, se eu sei que é 45 graus, eu vou puxar esse triângulo para cá. Puxei o triângulo para cá. Tá? Nesse triângulo, vocês veem, então, olha, que AY, ele está para baixo, né? Formando aqui esse triângulo aqui. O AY, se eu tenho o AY para cima aqui, aqui em cima ele vai ser para baixo. Então, AY ele vale 500. Ele vale 500. Se é um quadrado 45 graus, quanto que eu vou ter aqui
no x? 500 também. Então, por dedução, é lógico, pelo ângulo que nós temos 45 graus, eu determino o FAD, que está aqui, ó. Então, AX é zero, somatória de FX, então, nesse caso. O que eu tenho de FX? AX mais FAD é igual a AX mais FAD, AX mais FAD é igual a FDA. Por que FDA? A gente analisar ainda no X aqui, ó, eu tenho o FDA vindo para cá, ó, conta. Então, quais as forças que eu tenho? O AX, que é zero. O FDA, que eu já sei, é 500. Desculpa, o FAD, que é 500, para lá. Que eu tenho uma força contrária aqui, que é o FDA. Que o FDA, contrário, ele vai ser 500 também, tá? Uma força no sentido, na outra ela vai ser o mesmo valor. Então, FAD é igual a FDA. FAD é igual a FDA. Que vai ser quanto? 500. Como é que eu sei que é 500? Devido ao ângulo e aqui a formação de um quadrado, então eu sei que é 500, porque se essa parte aqui é 500, né, se fechar aqui, e nós temos aqui 500, eu vou ter 500 aqui também com ângulo de 45 graus. Então, FAD 500, determinei. E faltou o que então? O FAC que está inclinado. Vocês se lembram quando faz uma força inclinada? Qual é o valor de FAC aqui? FAC. Eu tenho que determinar ela inclinada aqui. Então, se eu tenho 45 graus vindo para cá, o FAC, aqui eu tenho 500 que eu já sei, aqui eu tenho 500. Então, tanto faz se eu fizer cosseno ou seno de 45 graus, vai dar a mesma coisa. Vamos para o seno de 45 graus, cateto oposto, que é o 500. Nesse caso ele é negativo, o 500. Eu estou analisando essa parte aqui de cima, né? Negativo. Então eu tenho menos 500, que é o cateto oposto, menos 500 dividido pela força AC, que é a hipotenusa, que eu vou calcular. Se você fizer então seno de 45 dá 0,707, é igual a menos 500 dividido por FAC, menos 500. Trocando, o FAC então é igual a 500 dividido por 0,707, que vai dar 707,2. O que? Negativo. Dá negativo, tá? 707,2 negativo. 707,2 negativo, tá? Então nós temos essa força aqui, ela é negativa, 707,2 newtons. Vocês perceberam, pessoal? Nós calculamos todas as forças no ponto A, tá? E assim nós vamos fazer agora para o ponto, eu tenho o ponto D e o ponto B, tá? Eu vou colocar aqui então a resolução para a gente discutir a respeito. Então, pessoal, mais um ponto. Fizemos o ponto A, vamos para o ponto B. O ponto B nós temos essa força inclinada, né? Vamos chamar então, nesse sentido, essa força aqui na barra, né? Ela está FBC. Então, tenho FBC e aqui no X eu tenho, daqui para cá então, FBD, né? Olha lá. Para lá eu tenho o FBD aqui, FBD, 45 graus, e eu tenho uma força B atuando aqui, BY. Muito bem. É somente isso que eu tenho em B. O que falta calcular? O BY eu já tenho, calculamos no início lá, 500. FBD é igual a 500, né? A mesma situação que nós vimos, porque se BY ele é 500, a mesma situação lá no ponto A, então eu tenho 500, se BY é 500 aqui, ó, né? Então, pelo quadrado, 45 graus, ele vai ser 500 aqui também. Então, FBD, ele é 500. E faltou o quê? O FBC, inclinado a 45 graus, que nós vamos fazer a mesma coisa, né? FBD, que é cosseno de 45 graus, podia fazer pelo seno também, porque 45 graus, seno e cosseno é o mesmo valor. Então tem o FBD, o cateto adjacente, FDB, né? Cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é FBC, que eu quero calcular.
0,707, então FBC vai ser menos 707 newtons, tá? Então FBC, esse cara aqui, ele vai ser menos 707. Por quê? Porque o FBD, olha aqui o sentido, né? FBD, ele é negativo. Então eu vou ter menos 707 newtons. Então no A calculei os pontos e no B é dessa forma. Vamos colocar então o nó D. Vou colocar rapidinho, a gente já passo para vocês aí, ok? É o mesmo, né? Pessoal, então vamos aqui para o último nó, que é o D. E nesse nó D, ele começa a ficar mais simples. Eu tenho força para baixo, para cima e na horizontal dos dois lados. O que eu tenho de força 1000, está embaixo. A única situação que eu vou ter, como a somatória em FY nesse ponto é igual a zero, então o FDC, né? FDC, que é a força para cima, vai ser igual a 1000, que é para baixo. Então FDC quanto que é? 1000, né? FDC 1000. E aqui na horizontal, eu já tenho o FDA, que nós calculamos em A, FDA, que é 500. E o FAD, é a força contrária de 500, também vai ser 500, né? Então essa força aqui, que é a somatória em Fx nesse ponto D, então eu vou ter FDA, vai ser provavelmente, né, exatamente, a FDA vai ser igual a FDB. FDA, menos FDA, mais FDB, então tenho FDB igual a FDA, tá? Que vai ser 500 também. Então vocês veem que aí eu já tenho algumas forças, eu só ver sempre a força contrária do que eu já calculei, vai ser o mesmo valor. Então nós calculamos todos os nós, né? A, B, D, e o C. O C eu nem preciso calcular, porque vão ser as forças, né? A mesma força que eu calculei aqui, que é o FAC, vai ser o FCA, né? A mesma força que eu calculei aqui, que é o FBC, vai ser o contrário ali, né? Que é o mesmo valor, que nós falamos lá em 700 e pouco ali. E no meio, esse FCD, né? FCD, também vai ser a mesma força que eu calculei aqui, que é o 1000. Ok? Você vê que em todos os pontos eu tenho essa quantidade de todas as forças no sistema. Ok, pessoal? Modelo simples de treliça. Estou deixando um exercício para vocês pensarem também, mesma situação. E aí na próxima aula tendência a gente inserir mais algumas informações, um exercício um pouco diferenciado para vocês. Ok? Obrigado.